Graça e paz, igreja do Senhor Jesus. Vamos orar no nome do Senhor. Amado Deus e Pai, nós estamos reunidos diante da Tua presença. Como é bom poder sentir da Tua presença. Como é bom poder sentir do Teu mover sobre nós, da ação do Teu Espírito Santo agindo no meio do Teu povo. Eu oro neste momento ao Senhor, que o Senhor nos dê graça. Eu oro neste momento ao Senhor, para que o Senhor ministre aos nossos corações e que possamos ser impactados por Tua palavra, Senhor. Está aqui a Tua igreja, estar atenta ao que está acontecendo, estar aqui, Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo, estão entre nós, estão entre o Teu povo aqui, Senhor, e nós pedimos por graça que o Senhor fale ao nosso coração mais uma vez, assim como o Senhor tem se manifestado através das canções, dos louvores que nós estamos expressando, dedicando, elogiando ao Teu nome. Que o Senhor continue a falar através da palavra viva, da Sagrada Escritura ao nosso coração. É o que eu desejo para a glória do Teu nome. Converse com a gente nesta manhã, Senhor Jesus. Fale ao nosso recôndito, Espírito Santo. Impacte a nossa vida mais uma vez. Traze-nos a Tua presença. Faze-nos hoje enxergar, Senhor, que nós temos uma missão, um propósito para cumprirmos, meu Pai, nessa obra tão impactante e tão importante que é a Tua obra, a obra de salvar o perdido. Em o nome de Jesus, converse conosco, Senhor. Que todas as nossas vontades, desejos e anseios estejam sob Senhor, a Tua vontade nesta manhã, para a glória do Teu nome, aleluia. Amados, eu quero compartilhar uma leitura da palavra de Deus que está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 19. Eu quero compartilhar com vocês dos versículos 8 ao 10, nesse momento, que será o texto base do nosso sermão, mas porém eu estarei usando aqui praticamente esse capítulo 19 todo, tá? Então vamos lá ler conosco no nome de Jesus. Eu estarei compartilhando com vocês na NVI. A palavra do Senhor diz assim: Paulo entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante 3 meses, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. É Paulo na sinagoga, pregando, falando, ensinando a palavra. Alguns deles, porém, se endureceram e se recusaram a crer e começaram a falar mal do caminho diante da multidão. Paulo, então, afastou-se deles, tomando consigo os discípulos, passando a ensinar diariamente na escola de Tirano. Isso continuou por 2 anos, de forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Você pode sentar no seu lugar. Graça e paz para você. Bom dia para todos nós. Que o Senhor possa bem de perto nesse momento falar ao nosso coração, à nossa vida, no nome de Jesus. Como já foi falado aqui pela diaconisa Daniele, hoje nós estaremos iniciando a campanha de missões. E geralmente, nesse mês de setembro, que é o mês que a nossa denominação se apropria assim, de forma maior para falar sobre missões gerais, né? A igreja sempre traz uma série que vai direcionar o nosso coração, a nossa mente mais profundamente para pensar, para refletir sobre essa missão que o Senhor nos deu, que o Senhor nos comissionou, mas não de forma apenas a olhar para dentro da nossa igreja, o quanto seja importante, mas ter um olhar mais amplo, para fora dessas 4 paredes. E nós vamos estar trabalhando uma série de exposições bíblicas, falando sobre a igreja local, o impacto global
Esse é o tema geral da série e hoje nós estaremos iniciando essa série, começando justamente falando sobre a implantação da igreja do Senhor Jesus na cidade de Éfeso, na cidade de Éfeso. E não dá para a gente falar de missões se a gente pensar um pouco na obra instituída por Jesus Cristo. Lá em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus pede que a sua igreja vá para Jerusalém, fique em Jerusalém, permaneça em Jerusalém, não se ausente de Jerusalém, porque ele iria derramar poder sobre essa igreja. E é muito interessante que o poder derramado, seria derramado para que a igreja evangelizasse Jerusalém, as cidades ali adjacentes, e alcançasse o fim do mundo, o fim das terras, pregando o evangelho dele, o evangelho de Jesus, o evangelho que somente ele é capaz de salvar, de redimir, de transformar o pecador e encaminhar esse pecador, essas pessoas alcançadas pelo evangelho de Jesus para a eternidade. Amém, irmãos? Voltando de volta ao Pai, ao nosso Deus. Então vamos trabalhar 4 temas aqui. Uma igreja que valoriza a palavra, que é o sermão de hoje, uma igreja comprometida com a missão, uma igreja dedicada ao envio e uma igreja que apoia a consolidação. Então, pelos temas aqui citados, você já pôde perceber que nós começamos em casa, em Éfeso, trazendo aqui nesse contexto da série, e assim a igreja vai expandindo, a sua missão. Então nós temos responsabilidade como igreja local, como igrejas adjacentes, igrejas próximas da nossa cidade e outras cidades, em outros países e assim até os confins do mundo. Então no primeiro sermão nós vamos refletir sobre a plantação da igreja em Éfeso com o tema uma igreja que valoriza a palavra. E aqui eu quero pensar com vocês, será que nós como igreja de Jesus nós estamos valorizando a palavra, apreciando a palavra, no sentido de estarmos prontos para ensinar, convictos para ensinar, independente das circunstâncias que nos forem lançadas? Quais são aqui as características de uma igreja que valoriza a palavra de Deus, não é verdade? Quais são essas características? E que impactos esta igreja pode trazer para a sociedade? É o que nós estaremos falando hoje. Então, pare um instante, imagine comigo. Você já pensou ou já sonhou em uma igreja tão viva, tão ativa, tão comprometida, que alcança toda a cidade onde ela está inserida? Imagine aí pessoas abandonando pecados, vidas destruídas pelos vícios, corações aprisionados por falsas religiões. Imaginem vocês, pessoas abandonando tudo isso, deixando para trás tudo isso, se ajoelhando diante da presença de Jesus Cristo e declarando a adoração ao único e exaltado Deus vivo. Imagine você, uma igreja fazendo parte ou sendo essa igreja. Se você ligasse a sua TV e visse noticiários que a igreja da sua cidade está abalando as estruturas, não de forma errada ou de forma violenta, mas transformando vidas, impactando famílias, impactando a cultura, impactando o comércio, parece algo utópico, não é verdade? Isso é algo incrível, irmãos. Era o que estava acontecendo na igreja de Éfeso, pois algo assim aconteceu e marcou aquela igreja no primeiro século. E tudo começou com a valorização da palavra. Tudo começou com o apreço pela palavra. Então, numa época em que não existia Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, não havia ferramentas digitais como hoje há em nossa época,
outdoors ou campanhas publicitárias. Nada disso havia nessa época. Mas mesmo assim, a palavra se difundia. A palavra era pregada com força. E segundo o texto, a palavra penetrava os corações e transformava a vida daquelas pessoas. É impressionante pensar que apenas pela pregação fiel da palavra, no poder do Espírito Santo, vidas eram libertas, vidas eram transformadas, vidas eram mudadas, famílias inteiras eram restauradas pelo poder da palavra de Deus que estava sendo ministrada ali, naquele lugar. Que impacto maravilhoso! Em Atos 19, a partir do versículo 1 ao 20, vemos exemplo vivo, e somos desafiados a seguir a mesma dedicação, ser uma igreja que valoriza a palavra de Deus. Ser uma igreja que valoriza o ensino da palavra, que ensina fielmente. Sabe, é a palavra de Deus que transforma a vida, meu irmão. É a palavra de Deus que constrange o pecador. É a palavra de Deus que mostra o caminho perfeito. É a palavra de Deus que ilumina o caminho errôneo da pessoa. Somente a palavra de Deus, pela ação poderosa do Espírito Santo. Por isso, com integridade, com fidelidade, nós precisamos pregar essa palavra, esse evangelho. E nós queremos destacar aqui 2 ensinamentos fundamentais desse texto que podem inspirar a igreja hoje, viver essa missão com tanta autenticidade. Amém? A primeira lição que eu compartilho com vocês: uma igreja que valoriza a palavra ensina com constância e fidelidade. Constantemente. De forma fidedigna. Então, antes de Paulo chegar na cidade de Éfeso, Paulo havia pregado em outras cidades. Antioquia, da Pisídia, Icônio, Listra, Derbe, região da Galácia, Frígia, Filípia, Salônica e Corinto. Sempre buscando preparar discípulos, instituir igreja no poder do Espírito Santo. Ele fazia isso. Mas agora Paulo chegou à cidade de Éfeso. Isso aconteceu durante a sua 3ª viagem missionária. Era uma cidade enorme ali, aproximadamente ali 250 mil pessoas. O maior porto da Ásia Menor e o lá famoso do Templo de Ártemis, uma das 7 maravilhas do mundo. Paulo chega nessa cidade. Como sempre, Paulo se dedicou ao ensino da Escritura. Ele se dedicou ao ensino da palavra. Primeiro, ele ministrou a 12 homens que só conheciam o batismo de João. Está lá em Atos 19, do 1 ao 7. Depois ele prega na sinagoga durante 3 meses. E ali na sinagoga, algumas pessoas não criam na mensagem que ele pregava. Algumas pessoas resistiram à mensagem que ele pregava. E só que isso não se tornou obstáculo para Paulo. Ele não ficou esbarrado, ele não ficou paralisado no obstáculo que surgiu. Ele sabia que naquele lugar existiam diversas pessoas que iriam ouvir e que iriam crer na mensagem do Evangelho. O coração de Paulo não estava justamente sujeito a ser alcançado, tocado, paralisado por essas coisas. Paulo era um homem de estratégia e ele muda a sua estratégia. Agora ele vai para a escola de Tirano. E durante 2 anos, irmãos, durante 2 anos, ele se concentra ali em discipular pessoas. Ele se concentra em formar discípulo. Tirano era fundador, dono e talvez professor da escola, por isso a escola levava o seu nome. Um espaço que não era usado normalmente para ensinar as escrituras. Era usado ali para ensinar matemática, filosofia, outras matérias, outras áreas, mas não a escritura. Então, ali não era um espaço cristão, mas ele consegue esse espaço para discipular as pessoas. E a gente imagina aqui o quanto o coração desse homem esteve envolvido na missão. Nós imaginamos o quanto o coração de Paulo
estava preso ao evangelho no sentido de não se conformar, sabe, com o cenário que ele estava ali, e então expor o evangelho, ensinar o evangelho, sabe, endereçar pessoas até Jesus, capacitar essas pessoas, sabe, para que o evangelho fosse propagado com grande intrepidez naquela região. A dedicação de Paulo foi tanta que todos os habitantes da Ásia ouviram a palavra de Deus. Você já pensou em algo assim? Todos os habitantes da Ásia ouviram a palavra de Deus, tanto judeus quanto gregos. A palavra se difundia, está lá em Atos 19, 20, e crescia e se fortalecia. A palavra era espalhada, a palavra naquele lugar era semeada, e a palavra crescia na vida das pessoas, pessoas eram fomentadas na fé, e crescia também em expansão. Então, ao se despedir ali da igreja, Paulo reforçou a seriedade desse compromisso. Se nós olharmos aqui alguns versículos, fazendo o resumo do versículo 20 ao 27, Paulo declarou: vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo. Então, a palavra é ensinada em todos os ambientes, na escola, nas casas, publicamente, e Paulo não deixou de fora nada. Paulo era um pregador zeloso. Toda a vontade de Deus foi ensinada. Esse era o compromisso de uma igreja que valorizava a palavra, a consistência, a fidelidade e a abrangência. E aqui a gente faz essa reflexão, né? A igreja de Éfeso, irmãos, não apenas aprendeu, ela se tornou o epicentro do treinamento, de formar pessoas, espalhar o evangelho, capaz de formar ali líderes, plantar outras igrejas, e provavelmente algumas igrejas mencionadas no livro do Apocalipse foram plantadas a partir desse trabalho aqui na igreja de Éfeso. Isso é maravilhoso, compromisso com o evangelho. E a nossa pergunta para a gente refletir, para a gente pensar: será que nós estamos levando a sério, tanto assim como Paulo levou, a pregação do evangelho? Será que nós estamos tão encorajados a ser não apenas um apologeta, mas um pregador, um anunciador das verdades, sem reduzir essa verdade, sem diminuí-la, mas espalhar na sua tônica, no seu poder? Não é verdade, irmãos? Será que nós estamos tão dispostos assim? É na igreja ensinar a verdade, nos encontros de pequenos grupos ensinarmos a verdade, quando estivermos discipulando alguém, não faltar a verdade em nossos ensinos, porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo, mas quem revela, quem traz clareza para essa pessoa, além da obra redentora, pessoas, é a Escritura que aponta para Jesus, é a Escritura que diz como a pessoa está. Por isso que nós devemos ter esse com essa verdade. Então, se quisermos ser uma igreja que realmente valoriza a palavra, precisamos refletir sobre essas questões. Só assim, com o amor e fidelidade à palavra, poderemos impactar vidas. Poderemos cumprir a missão que Deus nos confiou, que Deus nos outorgou para que fizéssemos. Amém, irmãos? Vocês estão comigo aqui? Então, faça essa reflexão no seu coração. Você tem evangelizado? Se você tem, você está cumprindo o chamado de Jesus. Você entendeu que foi outorgado. Mas no momento que você está ensinando,
pregando, seja de púlpito, seja na casa de alguém, você tem sido fiel. Sabe por quê? Porque é a fidelidade da palavra, ou é a palavra fidedigna que convence os corações. Amém? É a palavra que mostra, que revela através da ação sobrenatural do Espírito Santo. Então nós aprendemos aqui, nessa primeira lição, uma igreja que valoriza a palavra, ensina com constância e fidelidade. Repita comigo assim: Senhor, eu quero ensinar a Tua palavra constantemente e sendo fidedigno a ela. Isso mesmo, meu irmão, com fidelidade e com constância, em todo tempo, sabe? É agora, é amanhã, é depois da manhã, é em todas as oportunidades. Quando? As que aparecem e as que nós criamos. Nós precisamos ser intencionais nessa questão da propagação do Evangelho. A segunda lição: uma igreja que valoriza a palavra deve aguardar seu impacto extraordinário. Amém? A igreja que valoriza a palavra deve aguardar seu impacto extraordinário. Uma igreja que valoriza, uma igreja que anuncia a palavra, ela vai colher os frutos. Amém, irmãos? Quando uma igreja valoriza a palavra e prega com fidelidade, pode esperar coisas extraordinárias. Extraordinárias. O que aconteceu em Éfeso no primeiro século é um exemplo vivo do Evangelho, do poder desse Evangelho transformador. E o mesmo pode acontecer em nossas cidades hoje. Você prega a palavra, mas você não fique esperando ansiosamente. Não, você pregue a palavra, confiando na ação sobrenatural de Deus, porque é processual. Vejam que Paulo, ele pregou a palavra ali, durante 2 anos, ele se concentrando em evangelizar, em trabalhar, e ali a igreja vai explodindo no poder de Deus. Quais são os impactos que uma igreja assim pode gerar, meu irmão? Quais são os impactos? São muitos os impactos que uma igreja dessa natureza, nessa capacidade, pode gerar na vida das pessoas. E então nós vamos compartilhando alguns aqui com vocês. Milagres extraordinários podem acontecer em uma cidade tomada pela idolatria. A cidade de Éfeso era idólatra, mas ali, naquele meio da idolatria, do ocultismo, da feitiçaria, Deus fez milagres poderosos através da vida de Paulo. O texto de Atos 19, do 11 ao 12, nos conta que até os lenços e aventais usados por Paulo eram levados e colocados sobre os enfermos, e eles eram curados. Glória a Deus. Espíritos malignos ali eram expulsos. Olha que coisa. Claro, isso não significa regra para nós hoje. Também não foi para o apóstolo Paulo usar lenços e aventais para curar pessoas. O que aconteceu ali foi um ato extraordinário da parte de Deus para abrir os olhos de um povo supersticioso e mostrar que o Evangelho tem poder real. Tem poder real. Então a lição para nós é clara: uma igreja comprometida com a palavra pode ser usada para libertar vidas. Pode ser usada para libertar vidas, trazer cura, restauração, e impactar toda uma comunidade. O próprio Jesus Cristo, ele disse: estes sinais seguirão aos que creem. Os que creem em meu nome, ele falou, expulsarão demônios, porão as mãos sobre os enfermos e esses serão curados. Eles ficarão curados. Foram palavras de Jesus. Milagres, irmãos, não são o Evangelho em si, mas eles abrem portas para que ele seja conhecido, para que o Evangelho seja anunciado. Outra questão foi que houve ali conversões numerosas. Acontecem
Acontece naquele lugar ali, muitas almas que se rendem ao Senhor. Quando o Evangelho atua, as pessoas se rendem a Jesus. Quando o Evangelho é pregado, o Evangelho chama as pessoas. É um convite, é um chamado de Deus. Então os lenços ali não viraram amuletos, e o nome de Jesus não se tornou ali uma fórmula mágica. Pelo contrário, milhares se converteram através da revelação da Escritura. Porque tem pessoas que usam, alguns adereços para atraírem outras pessoas, para que elas cheguem até Jesus. Isso foi algo pontual. Como também nós não devemos usar o nome de Jesus como forma mágica. O nome de Jesus tem todo o poder, e a gente sai pronunciando de qualquer forma, sem conhecimento profundo, desse nome glorioso, poderoso, talvez não vivendo uma vida que condiz com a realidade desse nome. Então os milagres não são um fim, são um caminho para que as pessoas vejam Cristo e mudem de vida. Esse é o começo de uma verdadeira revolução espiritual. Esse é o começo. Então Atos 19:20 registra: assim a palavra do Senhor crescia ali poderosamente e prevalecia. Não eram as condecorações de Paulo, não era o conhecimento que esse homem tinha, não era o seu poder de influência, porque nesse momento, enquanto Paulo reunisse tantas coisas antes, nesse momento ele estava padecendo por conta do Evangelho. Nesse momento, Paulo já havia descido do salto da religiosidade que ele vivia. Agora ele estava debaixo da cruz de Jesus, e ele estava anunciando aquele que está no lugar mais elevado, Jesus Cristo e seu Evangelho. Cristo estava no centro de tudo, irmãos, ali, de tudo. E o objetivo de Deus era salvar vidas. Eu imagino ali Paulo e seus discípulos e tantas pessoas impactadas por esse Evangelho, anunciando esse Evangelho às pessoas. A cidade ouvindo, irmãos, a cidade ouvindo esse poder glorioso, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, não é verdade? Primeiro do judeu e de todas as pessoas que venham a crer no Evangelho. Eu imagino essa explosão, uma igreja, uma liderança reunida, discípulos, discípulas, tanta gente ali reunida diante de Jesus, aprendendo com um de seus discípulos, de um chamado excepcional como foi o chamado de Paulo. E essa igreja proclamando na cidade, transformações radicais acontecem. Então o Evangelho ali começou a mudar pessoas de dentro para fora. Em Éfeso, muitos confessaram seus pecados, queimaram publicamente seus livros de feitiçaria. Quando a palavra impacta uma cidade, mudanças drásticas acontecem. Políticos corruptos devoram vidas de forma concreta, irmãos, concreta, não apenas espiritual, mas social e ética. E aqui o nome de Jesus foi exaltado. Jesus é exaltado e respeitado nesse lugar. A presença da igreja em Éfeso impactou ali toda a cidade. Isso tornou-se conhecido de todos os que moravam em Éfeso. E o texto de Atos 19:17 diz: tanto judeus como gregos, e veio temor sobre todos eles,
E o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Era engrandecido. Até a economia da cidade mudou. O templo de Diana se esvaziou. A venda de imagens ali caiu drasticamente. O evangelho de Jesus derrubava naquele lugar. Então a história de Éfeso nos mostra que quando valorizamos e pregamos a palavra de Deus com fidelidade, o Senhor ainda age hoje, irmãos. E Ele quer usar a promessa de Praia Grande. O Senhor quer usar essa igreja para fazer um impacto local na sua cidade. O Senhor imaginem você destronando o imperador. O nome de Jesus. E as pessoas que estão nas sarjetas, elas ouvirem o anunciamento de sua boca e lhes acompanhar. Imagine pessoas que estão presas nas drogas, ouvindo de sua boca o evangelho e quererem fazer parte desse reino que você faz parte. Imagine prostitutas, prostitutos, homens e mulheres que estão vivendo dominados pelos desejos da carne, não conseguem controlar, ouvindo você falar o evangelho. Que estão na obra da feitiçaria, que estão vivendo aí, praticando obras do ocultismo, dessas religiões que são consideradas hoje, ouviram o evangelho, chegarem para você: eu quero me render ao Cristo que você serve, ao Cristo. Que cubram a nossa vida religiosa. Não é apenas isso. Todo conhecimento é importante. Tudo que chega até nós da palavra de Deus é de supra importância para a nossa vida. Mas nós precisamos viver esse evangelho.
Não adianta você sonegar que Jesus não morreu numa cruz. Não adianta. Não adianta você sonegar que não crê. Eu estou falando aqui de quantidade de livros que você conhece da Bíblia Sagrada, de textos que você conhece. Mas o que que nós fazemos nessa manhã? Uma igreja que valoriza a palavra, amém? É aquela que prega a palavra com fidelidade. Uma igreja que valoriza a palavra é aquela que prega com fidelidade e espera que o É essa igreja que Jesus quer. Ah, pastor, quais são os métodos que eu vou usar? Você pode usar um método que estiver em seu alcance. Mas a palavra ser falada. Lembra de Paulo? Ele chega ali, ele encontra 12 homens que conheciam apenas o batismo de João. Só que ele alarga o conhecimento para a vida desses discípulos. E a Bíblia vai dizer que eles foram batizados pelo poder do Espírito Santo. A profundidade ali Paulo vai para a sinagoga, irmãos, e ele começa a ensinar a verdade do Evangelho. E o Espírito Santo alcança pessoas ali também. Houve resistência? Houve. Ele foi uma pessoa estratégica. Ele muda de lugar. Se caso você for anunciar a palavra em algum lugar e pessoas não derem ouvidos, não se preocupe. A missão de salvar não é sua. A missão de salvar é do Pai. Foi Deus que enviou seu Filho amado, Jesus Cristo, para salvar a humanidade. É Deus, o Senhor da missão de resgate. Jesus Cristo é esse resgatador. É o Espírito Santo que convence. Não somos nós. Não somos nós. É o Espírito Santo. Mas fale a verdade do Senhor. Pregue a verdade de Jesus. Isso é o que importa. O resultado, ele virá. Ele virá. Ele virá. Éfeso foi impactada. Muitas igrejas foram impactadas pelo poder do Evangelho. O que você planta hoje, você vai dormir. Jesus Cristo fala em Marcos que as coisas vão acontecer e vão crescerem, e vocês não sabem como. É Deus trabalhando no secreto para que a obra dele cresça. A semente que você plantar irá florescer, meu irmão. Irá crescer, irá florescer. Vai alcançar, tenha certeza. Vai alcançar alguém do meio da cidade. Vai alcançar alguém
da periferia da cidade, vai alcançar, porque a palavra de Deus é poderosa, e o Deus que convence as pessoas é poderoso, é poderoso. O que nós jamais devemos fazer é parar de pregar, ou de faltar com a verdade. Isso nós nunca podemos deixar de fazer, nunca, nunca, não. Mas a gente vai falar de Jesus para as pessoas, porque quando você comunica o Evangelho para alguém que está perdido, o Espírito Santo vai lá, amém? E o Espírito Santo vai abraçar essa pessoa, não importa a condição dela, a situação dela, o Espírito Santo vai abraçar, o Espírito Santo vai conversar com essa pessoa, o Espírito Santo vai iluminar essa pessoa, o Espírito Santo irá mostrar a sua miserabilidade, e o Espírito Santo irá apontar seus olhos para Jesus. O autor e consumador da vida, da fé, é o Espírito Santo que faz isso. É o Espírito Santo que faz nessa função de holofote, revelando a Jesus. Essa pessoa terá alguém à sua frente, o Todo-Poderoso à sua frente, que estará de braços estendidos para alcançar esse perdido, amém? E começar todo o trabalho de redenção ali na vida da pessoa. Ali vai acontecendo o arrependimento, a fé vai sendo gerada, louvado seja o nome do Senhor, porque essa pessoa creu no que ouviu, ela creu na palavra de Deus. Glorificado seja o nome de Jesus. E a gente vai orar, todos nós vamos orar ao Senhor. Ore ao Senhor. Você é parte inclusa nessa missão, você não está fora. Não é uma oração especial para alguns, é uma oração para todos nós, porque todos nós somos chamados por Jesus, todos nós somos atraídos pela cruz de Jesus, todos nós somos perdoados por Jesus, todos nós somos encontrados por Ele, achados por Ele. Todos nós estamos agora diante da presença do Pai, todos nós. Então você vai orar, você faz parte, você é parte dessa missão. Amado Jesus, nós estamos diante da Tua presença. Ah, Deus amado, no nome do Teu Filho, nós queremos nos voltar para Ti no sentido de que queremos ser mais compromissados com o Teu Evangelho, ser mais compromissados com a Tua Palavra, tanto na constância, como na fidelidade, Senhor. Porque o Evangelho não é um Evangelho que resolve as coisas da nossa vida, materialmente falando. O Evangelho não é apenas uma ponte para dignificar a vida humana. O Evangelho não é aquilo que propõe uma vida suprida quando nós abrimos nossa prateleira e vemos que está com tudo que nós necessitamos. O Evangelho, Senhor Jesus, é salvação, é libertação espiritual. O Evangelho é redenção, Senhor. O Evangelho é arrependimento. O Evangelho é transformação de vida. O Evangelho, Jesus, é cruz. O Evangelho é sangue. O Evangelho é sofrimento e é dor. O Evangelho, Senhor, é renúncia, Pai. O Evangelho é quando abrimos mão, abdicamos de algo que é nosso, por amor
para Jesus. O Evangelho não está posto sobre aquilo que queremos conquistar para nos satisfazer. O Evangelho é aquilo que Deus propõe para realizar o plano de Deus em nós, o plano dele em nós. Isso é o Evangelho. Isso é o Evangelho. E esse Evangelho, Senhor, é o Evangelho que eu devo anunciar, que eu devo falar para as pessoas. É o Evangelho que eu devo pregar nos palácios e também nos casebres. É esse Evangelho. É esse Evangelho que eu devo pregar para o pobre e para o rico, para o milionário e para aquele que está desprovido das bênçãos materiais. É esse Evangelho. É esse Evangelho que chama as pessoas ao arrependimento. É esse Evangelho, Jesus. É essa boa notícia que precisa ser falada. Você precisa se arrepender. Você precisa mudar de vida. Você precisa abandonar o seu passado e viver uma nova vida. Esse Evangelho, Senhor Jesus. É esse Evangelho que todos nós, por esse Evangelho, todos nós fomos chamados. Quando alguém um dia pregou para mim, Senhor Jesus, quando alguém um dia pregou para os teus filhos que estão aqui reunidos nesta manhã, é esse Evangelho. Evangelho de cruz, que nós devemos anunciar. Foi esse Evangelho que Pedro pregou, que Pedro e João anunciaram. Foi o nome de Jesus que curou esse homem. Foi o nome de Jesus que curou esse homem. Esse Evangelho eu não deixo de pregar, eu não deixo de anunciar. Esse Evangelho que transforma e que liberta. É o Evangelho do Cristo, o qual vocês mesmos crucificaram. É esse Evangelho que nós não vamos parar de anunciar. Esse Evangelho. No nome de Jesus, Senhor, nos torne cada dia mais conscientes dessa pregação. Não é no nome da placa denominacional, não é no nome de pessoas, de alguém influente, não é da igreja, não é no nome daquele que tem o dízimo maior da igreja, não é no nome do pastor da igreja, é no nome de Jesus. É o Evangelho de Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Alcance, nós queremos sair daqui desta manhã com essa mentalidade, Senhor. Pregar o Evangelho vivo, transformador, incansavelmente. O Evangelho autêntico, o Evangelho de Jesus, a palavra de Deus. Louve ao Senhor nesse momento, igreja, louve ao Senhor.
Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Meu irmão, minha irmã, eu quero fazer um convite importante para você. Nós ouvimos a palavra de Deus nesta manhã, mas nós queremos lançar um desafio aqui. Talvez você tenha sido um missionário, mas não aquele missionário com coração fervoroso, ativo. E você quer renovar essa aliança com o Senhor. Esse é um convite para você. É um convite para você. É um convite para você também que deseja receber oração, uma questão de enfermidade, uma situação que você esteja enfrentando, carece da intervenção do Senhor. Esse convite é para você. E nessa oração também nós estaremos orando pelos nossos irmãos, né, enlutados. Nossa irmã Lucinéia, nossa irmã Lucilene, sua filha, pastor Edmir, toda a família. Nós queremos orar também pela irmã Elisângela de Vicente Carvalho. A Elisângela, a gente estava orando, ela tem esses últimos dias. Ela fez a cirurgia, passou por todo o processo, mas aí ela vai ter que voltar ao hospital para estar passando por aqueles processos de radioterapia, quimioterapia, e a gente vai orar por ela, pedindo a graça do Senhor Jesus, para que o Senhor venha restaurá-la completamente. Bem como a gente continua orando pelo irmão André e por todas as pessoas que estão necessitadas de oração, que você tem aí na sua mente, no seu coração, você vai orar também. Mas fica esse desafio para você. Eu quero convidar aqui os nossos intercessores a vir aqui à frente e nós estaremos ministrando a oração por você. Eu sei que a gente ultrapassou um pouquinho do horário, mas é válido nesse tempo, nesse momento, tá? Então eu convido você. Você quer aumentar mais o seu coração no que tange a missão da pregação do Evangelho? Você tem vontade de anunciar, de pregar, e te parece que falta algo no seu coração que te impulsione mais. Vem à frente, meu irmão. Não deixe passar essa oportunidade hoje, agora, vem à frente. Se você precisa também de oração em outras áreas, vem à frente. Estaremos orando por você. Estaremos pegando a sua vida para Jesus, para o Senhor que pode fazer todas as coisas. Amém? Vamos orando e os irmãos vão vindo aqui à frente e nós estaremos intercedendo por você, orando por você, apresentando a sua vida diante do Senhor. Amado Deus e eterno Pai, nós oramos, meu Deus, por teus filhos e filhas que estão, Deus, querendo um coração transformado, um coração renovado para a obra missionária do Senhor. Senhor, em suas mentes e corações tem muita gente para serem alcançadas pelo teu Evangelho, mas muitas vezes elas se sentem tímidas, muitas vezes incapazes diante da situação. Meu Deus, nós pedimos ao Senhor, ativa, Senhor Jesus, ativa, Senhor Jesus, poder de Deus na vida desse irmão, dessa irmã, desse teu filho, dessa tua filha, Senhor. Desperte paixão no coração, paixão ardente por almas, em nome de Jesus, porque é o que faz sentido para a nossa vida, o cumprimento da missão, é o que faz sentido para o nosso chamado, é o anunciamento do Evangelho, é falar para as pessoas. Deus, nós oramos também por esse irmão, essa irmã que se encontram enfermos, meu Pai. Que o Senhor venha com a sua cura, com o seu bálsamo, com a sua libertação. Nós oramos pela família
família enlutada, Senhor Jesus. Alcança os teus filhos e tuas filhas com a consolação do teu Espírito Santo. Espírito Santo, poder de consolar. Console, Senhor Jesus, essas pessoas, para a glória do teu nome. Ah, Senhor, esses teus filhos que carecem de um milagre, como a tua filha Elisângela, no nome de Jesus, do teu filho André. Vem, Senhor, compadece-te dessas pessoas, Pai amado. Tem misericórdia do teu filho Antônio, Senhor. Continua agindo na sua vida, na vida dele, para que ele possa alcançar total restauração, Senhor. É o que nós oramos e é o que nós pedimos em o nome de Jesus. Nós pedimos a restauração, nós pedimos a solução, nós pedimos verdadeiramente aquilo que o teu povo precisa, Senhor, para a vida e para a tua obra, Jesus. É o que nós pedimos no nome do Senhor, é o que nós pedimos em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor, por esse tempo, Deus. Louve ao Senhor. Aleluia. Tu és bem-vindo, Senhor. Tu és bem-vindo, Espírito Santo. Tu és bem-vindo neste lugar. Inunde todos nós com teu poder, Senhor. Aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia. Irmãos, estamos chegando ao final de nossa celebração. Bem, estaremos saindo daqui regozijados no Senhor por tudo que Ele já fez. Tenho certeza que você pôde adorar a Jesus Cristo nesse lugar. Você adentrou a atmosfera celestial, amém? No nome de Jesus. Tenho certeza que você também recebeu a palavra nesta manhã. E você vai voltar para a sua vida, para a sua rotina. Você vai voltar para a sua casa, para a sua família. E você vai fazer reflexões sobre tudo que foi ministrado aqui. E do quanto você pode impactar a vida de outras pessoas. É isso que eu desejo e quero que você saia daqui com esse pensamento. Nós queremos agradecer aqui todos os irmãos, agradecemos a todos vocês que estão presentes, os nossos amados que nos assistem através do meio de comunicação. Agradecemos também a presença de cada um de vocês, os nossos convidados, nossos visitantes, sejam todos muito bem-vindos. Nós sempre falamos que não apenas as portas da igreja estão abertas, mas o nosso coração também para receber. Obrigado, família. Irmão José, obrigado a todos vocês, no nome de Deus. Os amados, podem sentar um pouquinho? Olha só, amanhã nós teremos a nossa celebração de 30 anos de existência da nossa Promessa Praia Grande, a Igreja Adventista da Promessa aqui nesta cidade. Será uma grande festa de gratidão ao Senhor. Então, fica aqui o nosso convite, o nosso reforço, lembrando os nossos irmãos desse momento. Será marcante para a vida de todos nós, principalmente para aqueles irmãos que estão aqui há décadas, não é verdade? Aqueles irmãos que estão
talvez desde o início aqui, fazem parte desta igreja, desde os primeiros momentos, reunião no lar, o salão, que foi, que os irmãos estiveram congregando, e até chegar nesse templo aqui, né, muita coisa, né, para relembrar, para trazer à memória. Então, venham participar desse encontro, tá? No nome de Jesus, dessa grande festa de celebração. Estará conosco aqui o pastor Alan Rocha, ele é pastor da Promessa Vila Medeiros, ele estará trazendo a palavra de Deus, amém? E nós estamos na expectativa, o que irá acontecer amanhã? Os céus sabem, amém, irmãos? Deus sabe o que irá acontecer amanhã. Então venha, traga amigos, venha participar desse grande momento no nome de Jesus. E aqui eu quero despedir a igreja com a bênção apostólica. Desde já eu quero agradecer o diácono Léo, pelo que os irmãos estão percebendo, ele tem andado aqui na igreja com o tablet na mão. O diácono Léo veio justamente para trabalhar nessa questão do som na igreja. Ele é sonoplasta e veio nos ajudar, né, para a gente comunicar o evangelho de uma forma mais clara, objetiva e com mais qualidade. Tudo isso vale a pena no reino de Deus. Então, nós agradecemos a vida do diácono Léo, que se dispôs a estar com a gente. Há um tempo que a gente vem conversando e nós conseguimos essa agenda com o diácono Léo, então graças a Deus deu tudo certo. Então ele teve que deixar a sua igreja do Chaves e vir para cá para estar com a gente, então vai estar amanhã também. Então a gente louva ao Senhor pela vida do diácono, nós já agradecemos. O que você pôde ouvir aqui de diferente é justamente isso, né? O som está sofrendo passando por alguns ajustes para melhor servir a comunidade do Senhor, amém? Vamos despedir com a bênção no nome de Jesus. Amado Deus, fica registrado aqui o nosso agradecimento, a Ti a honra, a glória e o louvor para todos sempre. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo estejam hoje para todos sempre com todo o povo de Deus, e a amada igreja diz, amém.